E você, Thiago, você tem alguma história assim que você, na sua cabeça que vem assim, nossa, essa história foi demais, uma coisa legal que você tenha? Engraçada? Engraçada. Não, cara, a gente passou por algumas situações inusitadas, né? Esse cliente, o Dr. Afonso marcou com ele algumas vezes, um cara super difícil, assim, pra marcar, porque ele era muito... O trabalho dele era complicado, né? Então não tinha Ele tinha horário. uma agenda difícil, A né? agenda dele era pesada. A gente até sugeriu de ir na casa dele, né, Thiago? Sugeriu. A gente foi na casa dele. E fomos. 2 vezes. 2. Mas a primeira foi demais, cara. A primeira, ele falou, vem aqui. 6 horas da tarde, eu lembro. São Paulo. São Paulo, nós tínhamos que sair da Zona Norte Horário de pico, e né? ir lá no fundão da Zona Sul, cara. Que era Nossa, longe. atravessou a cidade. Sem trânsito era 1 hora de percurso. Era longe. E foi num dia ainda que caiu aquela chuva em São Paulo. Parou tudo. Inundou tudo, parou tudo. Então o trajeto que era de 1 hora virou 2 horas e meia. Saímos lá de São Paulo, da Barra Funda, né? 3h30 da tarde, 4 horas. Fomos chegar lá na Zona Sul, 6h30 da tarde. Da noite já, né? Faltando... Chegamos na casa dele. Porta dele. Condomínio, né, Afonso? Lembra? Paramos na frente. Afonso, deixa eu ligar pra ele, pra pegar aqui certinho o andar, o apartamento. Aí, depois de umas 5 autorização pra entrar, né? Depois de umas 5 tentativas, ele atendeu. Ô, doutor Afonso, tudo bem? Tudo bom? bem. Estamos aqui na frente. Da onde? Na frente da sua casa. Óbvio. Da minha casa, então. Mas por quê? A reunião. Ah, reunião. Tá bom. Então não vai ter reunião. Oi? Aí, o Afonso, cara, ficou branco, amarelo, roxo. Mas por quê? Porque eu tô aqui tentando pegar minha filha na escola, enfim, eu não vou conseguir chegar. Não, mas a gente te espera. Mas não vai dar. Pode ir embora. Vamos marcar outro dia. Oh, meu Deus do céu. Caramba, hein? Ossos Cara, do ofício aí, hein? Tem que Aconteceu. Não foi fácil. Mas tudo bem, mas a gente era resiliente, olho de tigre, né? Precisando. Vamos marcar de novo. Marcamos de novo e fomos de novo lá na casa dele. Dessa vez deu certo. Entendeu? Infelizmente. Rapaz, eu não sei se é melhor ter adiado. Por quê? Fala aí. Por quê? Afonso, vamos lá, Thiago. Pensamento positivo. Vai dar bom, o processo é excelente. Aí, pô, autorizou, nós chegamos na casa dele de novo, entramos, toca a campainha. Ele tava na casa dele, né, Thiago? Casa dele, cara, horário do almoço, né? Horário do almoço. Tava trabalhando de home office. Panela de pressão, só aquele barulhinho lá. E aí? Bate na porta, aí o cara atende a gente, cara. Como é que ele tava? Cara, quando ele atendeu a gente, eu falei, eu acho que ele não achou que... Acho que ele achou que era, tipo, sei lá, iFood, alguma coisa, né? Batendo na porta. Quando a gente me olha pro cara, ele tava de samba canção. Samba canção. Que advocacia, hein? E a gente todo, cara... Terno, gravata. Terno, gravata, cheiroso. E o cara de samba canção, sem camisa. E sei, como é que ele era? Cara... Como é que o Lobinho era? Pique Tony Ramos, Afonso. Tava ele e a mulher lá, eles não estavam os dois lá. acredito, Ele e a cara. mulher trabalhando Meu, de casa. assim, a gente achou que até era uma brincadeira, né? Não, ele tá brincando, vai fazer uma piada, né? Ele falou, pode entrar, doutor, entra aqui, por favor, fica à vontade. Vai botar uma camiseta, Vocês né? falaram do processo com ele sem camisa? Não, Peludo! Luiz, Tudo peludo. eu achei que ele fosse colocar uma camiseta, E alguma ele não coisa. colocou? A gente achou que tinha pegado ele numa situação ali meio que do dia a dia. Tony né? Ramos? Com a esposa, não sei. Cara, ele não botou a camiseta. Ele fez com a gente 40 minutos de reunião, uma reunião puxada, várias perguntas sem camiseta. E foi assim até o final, cara. Pelo nas costas, Mas ele pelo fechou? no pescoço, pelo tudo que é lugar. Fechou, cara. Ele- Fechou no naquele dia, Afonso? Fechou no dia, Afonso? Fechou, né? Fechou, ele Ele fechou assinou no dia, né? Sim. E, cara, e aí virou o Tudo aqui, ó, lobinho do virou escritório. lobinho. Ele virou lobinho Aqui, tudo completo? Completo, Fechado? A mulher tava de short e dó, né, Fechado. Afonso? Falando, não é possível, cara, isso aqui. O pessoal... Bizarro, né? Bizarro, cara. Bizarro, Mas bizarro. cara, faz parte. São parte coisas da da profissão. profissão. É engraçado, né? E graças a Deus. E deu certo. Isso, Um deu processo certo. excelente. Foi- Ganhamos, né? Foi Ganhamos. engraçado, compensou o estresse da primeira, Compensou. né? Hoje a gente dá risada disso. Compensou o estresse Hoje a gente dá risada disso, cara. Foi muito legal. Foi positivo aí, Foi muito legal. Mas tem bastante história, mas essa aí foi marcante. Essa Essa foi. foi marcante. E se Ele- fosse um advogado que não quisesse realmente, que não fosse atrás, que não fosse resiliente, que é a marca do Uhum. escritório,
na primeira vez que ele chegou lá, porque hoje em dia as pessoas ficam achando, tudo é desrespeito, Sim. Sim. não dá, tudo é difícil. Melindroso, né? Não pode Como ser é difícil, melindroso. né? Como é Uhum. difícil. Eu não quero mais esse cliente, mas Não, menos todos assim, né? reclamando. Tá aí o cliente. O que vocês fizeram? Vocês foram atrás. Sucesso. E aí ele foi o quê? O cara desmarcou com vocês. Marcou. Vocês poderiam fazer outra coisa. Uhum. Desistir do cliente. O que vocês Sim, fizeram? Sim, recuar. Foram atrás de novo. E o resultado? Luiz, fome. A gente Fome. sempre tem fome, cara. Até hoje. Quanto tá dando mais ou menos um processo desse lobinho hoje? Doutor Luiz, você é cara dos números. Até pra galera, é interessante você falar, porque pro pessoal entender se a advocacia trabalhista é algo rentável, se não é. A advocacia Atrativo. trabalhista reclamante, não é reclamada, tá? Pra deixar bem claro. Que em É só tese é a pra menos O valorizado. pessoal que tá finalizando a faculdade, pensa na advocacia tributária, não sei o quê, empresarial. Internacional. Quanto que dá um processo desse, Luiz, hoje? Mais ou menos? Na verdade, é bem variado, mas Média. uma coisa importante em relação ao processo ser qualificado, né? Sim. A nossa advocacia, que é por isso que eu entrei no projeto, é de processos altamente qualificados. Sim. Altamente qualificados. Advocacia de alto valor. De alto valor. De alto valor. Então, é um valor agregado no processo. Então, isso nos dá o conforto de atender e poder ter toda a banca nossa de advogados com excelência. Então, nós não advogamos em processos pequenos. Sim. Então, nós fizemos essa régua no Esse escritório. filtro, né? Esse filtro, para que nós possamos também dar o melhor atendimento, a melhor advocacia. Melhor estrutura. Então, tem processos no escritório e isso é relevante, porque a pessoa trabalha, ela ganha lá R$5.000 por mês. É a realidade do brasileiro do médio. brasileiro, Uhum. de R$3.000 a R$5.000. Sim. E aí, quando chega no final do processo, a pessoa ganhar o seu processo e ter um resultado Retorno financeiro ali. Uhum. de R$300.000, R$500.000, se você dividir pelo salário dela, quantos meses e meses, quantos anos de trabalho isso representa? Então, assim, tem ações de 300, 500, 1 milhão e valores superiores. Uhum. Nós temos qualificação e por isso que a banca é tão diferenciada, porque nós atendemos os maiores executivos do Brasil. Isso. Então, nós temos um know-how fantástico. Então, assim, o maior executivo de um banco de atacado, temos. O maior executivo de um banco de varejo, temos. O maior executivo de uma varejista, nós temos. Nós tratamos com executivos. Pelo fato de ser executivo, ele deixa de ter direito trabalhista? Não. Não. Muito pelo É executivo, contrário. mas um executivo tem direitos? Tem. Na verdade, a nomenclatura, isso é uma coisa muito... É uma coisa que Discutível. a empresa Uhum. coloca muito nomes. Então, ela coloca... Ele é gerente, executivo. Legal. Ele é um executivo de vendas. Ele dá uma nomenclatura para a pessoa se sentir até mais importante. Nomenclatura forte ali, de Uma peso, nomenclatura né? de peso. Uhum. E aí o nosso trabalho é entender se essa nomenclatura corresponde com a realidade. E aí essa é a nossa especialização. Então nós conseguimos entender, independente do nome do cargo, e se ele tem ou não direito. Então, e aí tem ações que bônus de retenção, ações, stock option também, e opções Expatriados. expatriados. Então, nosso leque, a nossa especialização é forte. Então, assim, nós temos capacidade de atender qualquer cliente hoje. Qualquer cliente do ramo varejista, qualquer do ramo dos aeronautas, enfim, Bancários. dos bancários, qualquer funcionário que seja qualificado, que tenha estudado, feito MBA, que tenha uma qualificação técnica, que é um gestor, tecnicamente dizendo, Uhum. nós temos capacidade de atendê-los. Então, nós somos especialistas nesse tipo de cliente. Nossa, então a advocacia trabalhista reclamante vale a pena. Tem um nicho aí interessante para ser explorado. Tem um nicho, só que não basta, é isso que é o know-how. Não basta nós falamos para os jovens advogados, vai lá e pegue uma ação dessa. Uhum. Ele não tem qualificação. Boa, isso. Isso você Importante precisa de estar com pessoas qualificadas por muitos anos para que um dia você seja qualificado. A advocacia não tem mágica. Não é como fosse aqui
fala-se na internet, minha advocacia gera isso, gera aquilo. Aquilo é mentira. Uhum. Então, agora a nossa advocacia realista e tendo essa capacidade de pessoas que são 15 anos advogados já, o doutor Alan tem 15 anos de advocacia, o doutor Leonardo mais de 15 anos de advocacia, você, eu, doutor Afonso. Então, assim, nós temos muito know-how. Então, se um jovem advogado pegar essa mesma ação que nós pegamos, ele vai perder. Essa pessoa que estava num escritório também tradicional, que não basta ser tradicional, tem que ser competente, que estava nessa primeira reunião, o Afonso me disse e acompanhou esse rapaz, ele perdeu a ação dele. Era um senhor que tinha direito, fazia as mesmas coisas e ele perdeu o direito dele. Então, não basta você pegar uma ação, não basta você tem que fazer aquilo realmente se retratar no resultado. E aquilo que o Afonso conseguiu entender naquela primeira reunião é o que a gente pratica. Projeto. Não existe uma ação qualquer e a gente vai lá e entra com a ação como fosse um número. Distribuir 10 processos por mês, 12, 20, 100. Não é esse número que nós buscamos. Nós buscamos a qualificação do cliente. Show. Isso é importante. Legal. E uma coisa que aconteceu, que marcou a vida de todo mundo, foi a pandemia, né? Nós ficamos muito tempo dentro de casa, clausurados, a perspectiva de o que vai acontecer agora, porque era um dia após o outro. Você não conseguia programar um mês, um ano, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Cenário de incerteza, né? E para o trabalhador que era presencial, aí muitos foram para home office, como que vocês acham que vai ser essa mudança da legislação trabalhista agora? As pessoas vão trabalhar mais em home office, vão trabalhar menos em home office. Eu tenho uma opinião a respeito do home office, depois eu quero que vocês compartilhem a de vocês. O trabalho em home office, ele é necessário, só que por um período curto de tempo. O funcionário pode ficar em home office, mas é como se fosse uma churrasqueira que você tira uma pedra de carvão da churrasqueira. Se ela ficar longe da churrasqueira, essa pedra ela vai esfriar e a churrasqueira vai estar pegando fogo. Então, se ela ficar muito tempo longe da churrasqueira, longe do braseiro, as ideias vão se apagar, vai se diminuir a qualidade de trabalho, a motivação é outra. Performance e motivação. É lógico que é a minha opinião, mas quando ela volta para o braseiro, ela automaticamente se reacende. Então, o teletrabalho, o home office vai ser uma realidade nossa agora. Já é, né? Vai ser uma realidade nossa. Mas eu queria saber de vocês, e Luiz, Alan e Thiago, o que a lei trabalhista vem para ajudar o trabalhador ou está prejudicando? O que está acontecendo na lei trabalhista hoje no nosso cenário? Eu falo? Tanto faz. Eu entendi bastante o momento da pandemia, que era uma necessidade, que precisava de realmente ter o home office, todos tinham que trabalhar, tinham que comer, enfim. Porém, eu acho que quando a gente fica afastado da empresa, nós perdemos os valores da empresa. Então, quando você está fora, você disse o braseiro, foi bem colocado, você fica fora do valor da empresa. Então, você começa a fazer as coisas, por mais que tenha um processo, por mais que tenha um roteiro, as pessoas cada vez mais vão saindo do propósito da empresa. Então, para o nosso escritório de advocacia, para nós, não é uma realidade. Por quê? Porque eu passo o conhecimento. Eu pego uma pessoa que é um advogado menos sênior e eu consigo agregar conhecimento para ele. E como se pode fazer isso? Com relacionamento com pessoas. Então, eu entendo que se ficar fora, isso é prejudicial, inclusive para os jovens, eles às vezes estão comemorando, doutora Ana. Não, estou em home office aqui. Ele está perdendo o tempo dele. Sim. Ele está trabalhando para ganhar um salário e vai ganhar o saláriozinho dele ali, mas ele não vai aprender. E toda vez que você não aprende, você é superado e você não consegue evoluir. Então, essa parte eu achei a pessoal. A profissional também, em algumas áreas específicas, por exemplo, nós temos muitos clientes que trabalham na área de TI, eu entendo que eles estão sendo escravizados. É isso que eu ia perguntar, Luiz. Se eles aumentaram a carga de trabalho por estar sempre à disposição. Eu fiz algumas entrevistas de dezembro para cá, inclusive clientes que fecharam conosco, e eles trabalhavam literalmente muito cedo, mas muito cedo assim, 7 horas da manhã já estavam literalmente logados, e eles acabavam de trabalhar 9, 10, 11 da noite. Quando tinha algum problema técnico, passava. Então eles viravam. Então tiveram problemas no coração, teve um que teve
desses poucos clientes que eu estou dizendo, teve infarto, burnout. Então, essa possibilidade de trabalhar em casa, muitas vezes, é ilusória. Para as pessoas que têm uma função técnica só, eles vão ficar ali achando que estão bem pelo salário, como eu havia dito, mas vai causar doenças ocupacionais, doenças, transtornos psíquicos. Então, eu vejo uma nova geração de pessoas doentes, sem se relacionar e sem crescer e sem evoluir. Então, para o âmbito trabalhista, nós temos que defender eles, por quê? Porque, na verdade, na prática, eles estão trabalhando muito mais do que no horário comercial das 9 às 18. Mas muito mais assim, muito mais. E estão cada vez mais trabalhando e não estão cada vez... E conseguindo entregar menos. Por quê? Com menos qualidade. As pessoas ficam... Esgotadas, né, Luiz? A palavra que eu estava procurando, doutor Thiago. Nessas conversas que eu tive com esses clientes, eu senti esgotados. E aí perde o convívio familiar, e aí perde o convívio com o cuidado com a saúde. E na ação, isso tudo é possível se cobrar. Você tem direito, sim. Uma indenização. Uma indenização por danos morais, que as pessoas perguntam, danos materiais, pessoas que tiveram problemas de saúde, horas extras plenamente possível. As pessoas têm o controle, que conseguem controlar a sua entrada, a sua saída, a hora que você loga nos seus sistemas. As empresas não encontraram esse equilíbrio ainda, né? Elas não querem, na minha opinião. Na verdade, você consegue usar o funcionário, e quanto mais você usar o funcionário, é a mão de obra, e a vida é essa, e vai usar mais. Luiz, mas você não acha que no começo o home office, de certa forma, atraiu os empresários? Porque grandes empresas, elas reduziram os custos operacionais delas. O cara pagava aluguel altíssimo, o cara tinha toda uma despesa operacional que ele repassou para o trabalhador. Internet, telefone, café, água, tudo. Papel higiênico passou a ser do trabalhador e o cara trabalhava em casa. Só que no médio e longo prazo, o empresário ele sentiu também uma perda de produtividade. Porque o negócio, de alguma forma, dependendo do modelo de negócio, já não performava como antes. Porque o trabalhador em casa, ele tem aquelas interferências de uma vida caseira. Filhos, família, marido, filhos, esposa. cachorro latino, tudo atrapalha. Então o cara acaba desfocando. Dependendo do modelo de negócio, afetou e o empresário acabou trazendo todo mundo de volta. No ramo imobiliário, falando nisso, teve, logo na pandemia, 2021, isso foi latente. Os fundos imobiliários que cuidavam daqueles grandes prédios, por exemplo, na Faria Lima, aqui em São Paulo, vamos pensar em São Paulo, que é o metro quadrado muito caro. Então a pessoa tinha um andar inteiro. Ele tinha um andar inteiro Locado. com a empresa e todo mundo ali trabalhando. Aparentemente, quando você paga um aluguel de 50, 100 mil reais de aluguel, você fala, nossa, 50, 100 mil reais por mês, ou se a pessoa paga 100 mil, é mais de 1 milhão por ano. Para uma empresa, é relevante 1 milhão para uma empresa? Muito. É relevante. Porém, todo mundo pensou assim, agora vão todo mundo ficar em casa. Economizar. E o que aconteceu? Todo mundo recrutando de novo. Nós vimos na internet, no Elon Musk falando quantas foram as demissões das pessoas que falaram, não, agora eu só quero ficar em casa. Então, causou na verdade, muitas demissões e ele trouxe de volta para a empresa. E eu acredito que a empresa que quer qualidade e mais, investir na pessoa, isso que apenas um ponto, tudo isso que você foi falando que foi gasto, como internet, isso é um ponto importante para todos saberem. Internet, despesas com celular, computador, tudo isso é despesa da empresa. O custo não pode ser repassado para o empregado. O que nós fazemos? Nós entramos com uma ação e pedimos indenização por tudo que foi usado. Ao longo daquele período. Ao longo daquele período também. Porque não pode se transferir. Que é o justo, né? É o que a lei garante, né? Claro. Você tem um trabalho, a pessoa tem que executar, o empresário precisa de dar as ferramentas. E qual que é a ferramenta para quem está em casa? É um laptop, é um Mobiliário. tudo. De todos os clientes que eu atendo, que eu converso, todos que trabalham de forma híbrida, o que é o forma híbrida? Ele trabalha um pouco em casa e um pouco no escritório. Eles reclamam muito, é um termo que tem sido usado agora, do assédio virtual. O que é o assédio virtual? Hoje o celular, você está 24 horas com o celular na mão. Faz parte do seu corpo. Tá do seu lado, a hora que você está É uma dormindo. extensão do corpo, né? Tem gente que às vezes dorme com o celular com vibra ativado, então fica o celular. Então assim, ele está sendo demandado 24 horas. E esse trabalho
constante, 1 ano, 2 anos, 3 anos, cria esse assédio virtual. Por quê? O funcionário dentro da empresa, ele dá ele está trabalhando e o chefe dele está demandando. A empresa está demandando cada vez mais. E ele não é recompensado. E o que o Luiz falou é isso, que ele procurando o escritório, nós vamos entender como que era a forma de trabalho dele, como era a forma de remuneração, se ele tem direito a receber as horas extras, tem direito a receber, às vezes, ficava em... Sobreaviso, se ele trabalhava em sobreaviso, se esse tempo que ele trabalhou em casa ou no trabalho teria direito às horas extras, ou outros pedidos que nós vamos conseguir identificar numa reunião. Então é isso que é importante. Se uma pessoa que esteja ouvindo essas nossas dicas aqui, acontecia isso comigo. Então o escritório está de portas abertas. Finais de semana, domingos, feriados, está à disposição do trabalhador. É direto, eles não param. Não para. E assim, esses dias eu estava entrevistando, inclusive na área da advocacia, estava entrevistando uma moça e ela falou assim, eu trabalhava em casa, eu trabalho hoje em casa, na entrevista, ela falou, home office. E eu perguntei para ela, mas aqui é interno, né? Porque nós prezamos por esse relacionamento entre pessoas. E a nossa política de valorizar a pessoa, de crescimento, desenvolvimento de pessoas e tal. E ela falou assim, não, e como que era? Ela falou assim, 7 horas da manhã tinha mensagem. 10 horas da noite tinha mensagem. E se não responde, o chefe fica cobrando. E aí que tá. Dá uma condição de você ficar em casa. Isso na área do direito, Luiz? Na área do direito. Você vê como que é. Do direito. E aí, assim, é isso que eu falei pra você, só que isso não é saudável. Não é saudável. Então, assim, você não vai ter qualidade. Então, para todos que estão ouvindo também, você quer ter uma história de advocacia ou uma empresa, tem que pensar na saúde das pessoas que estão com você. Com certeza. Então, horário para entrar, horário para sair, né? Depois dali para frente, vida pessoal normal. Tem que ter. Tem que ter.